Gente, boa noite. Acredito que todos saibam quem eu sou, mas, enfim, diretora da Cinemateca Brasileira. E é um prazer enorme ter vocês aqui, mais uma vez, para prestigiar este festival, que na verdade, é único e é tão significativo e que existe há 30 anos. Amir, que resiliência, Amir, como que você consegue, mas é forte, assim como vários outros. A Mônica junto também, segurando isto com uma mão, né, firme, apesar dos problemas, das crises que todos nós conhecemos muito bem. Mas esse festival, não preciso dizer a importância que ele tem, pelo fato de ser especificamente de documentário, um gênero tão importante para o cinema, para o audiovisual. Enfim, não vou fazer aqui nenhum discurso a favor do documentário, porque se vocês estão aqui, porque vocês também gostam de documentário. Enfim, queria realmente dar as boas-vindas, Cinemateca, também resiliente, também estamos aí na luta e, às vezes, andando para frente, outras vezes tendo que parar um pouquinho, repensar, suar um pouco, mas estamos aí e com a ajuda de todos vocês, de todo mundo, porque eu acho que quando tem esse pensamento positivo e essa força de todos em favor de alguma coisa tão importante como a preservação da memória do cinema e do audiovisual brasileiros, isso ajuda a gente a ter forças e a continuar lutando todo dia, que é o que nós fazemos aqui na Cinemateca. Só queria destacar uma presença entre tantas outras que eu sei, que já vi, que já cumprimentei, pessoas que estão também muito próximas da gente, mas eu queria destacar a presença do nosso secretário municipal de Cultura, Totó Parente, que é secretário, acho que é a primeira vez que vem à Cinemateca por conta de um evento. Totó, obrigada, mas como eu já te disse, eu estou esperando que você venha à Cinemateca para conversar com a Cinemateca e não só em função do fato de estar aqui por conta do Festival de É Tudo Verdade, que é fundamental também a tua presença, mas cumprimento todos, só quis destacar a presença do secretário, porque é a primeira vez que ele está presente no evento na Cinemateca e achei importante fazer esse destaque. Mas, entre tantos outros que estão aqui, representantes de associações, de entidades e representantes da classe cinematográfica e da cultura brasileira, enfim, agradeço em nome de toda a equipe da Cinemateca. E, Amir, te agradeço muito por ter voltado com o festival para a Cinemateca, assim que nós conseguimos reabrir a Cinemateca, porque ter este festival aqui tem um significado muito especial para mim, que estou agora na direção, porque é um festival que eu acompanho há tantos anos e que também ajudei muito na questão da conferência de documentário, que vai acontecer também aqui mais uma vez. Então, realmente, eu tenho um afeto muito especial por esse festival e ele ter voltado, estar aqui, enquanto eu estou na direção, é um prazer muito grande e eu te agradeço. Obrigada, bom festival para todos.
Ela é Maria Dora Mourão, presidente da Cinemateca Brasileira. Eu sou Amir Labak, diretor, fundador do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Bem-vindas e bem-vindos a essa sessão de abertura do É Tudo Verdade 2025, 30º Festival Internacional de Documentários. Dora, muito obrigado por essa generosa apresentação, a toda a equipe da Cinemateca, pelo apoio que tem nos dado, que vai nos dar em especial nesses mais esses 10 dias, nesses próximos 10 dias. Com a Dora a gente tem parcerias anteriores a esses 30 anos, acreditem ou não. Então é mais do que natural a gente estar realizando mais um festival aqui na Cinemateca, que é a nossa casa, né? É muito legal a gente ter a casa da gente de novo aberta, vigorosa, com uma programação forte. A Cinemateca Brasileira é de todos nós, né? Então todos nós temos que zelar pela Cinemateca Brasileira, e a gente sabe que recentemente não foi o que aconteceu por aqui. A gente não vai deixar acontecer de novo. E uma dessas pessoas que mais batalhou para que isso estivesse reaberto está aqui. Esse ano a gente vai estar podendo exibir uma faceta menos conhecida dele como de cineasta bissexto, que é o diretor da Associação de Amigos da Cinemateca, que é o Carlos Augusto Calil, que está aqui. Calil, muito obrigado por tudo, parabéns pelos filmes que a gente vai poder exibir restaurados. A nossa admiração por você é imensa. Eu queria deixar registrado isso aqui. A Cinemateca deve muito, muito, muito a você de estar aqui reaberta. Na 30ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários conta com patrocínio do Itaú, parceria do Sesc São Paulo e apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, por meio da SPCine, do Galo da Manhã e do Itaú Cultural. É uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Lei 8.313. Bom, 30 anos não são 30 dias. Né? Na verdade, são 10.950 dias. Eu só tenho a agradecer, em nome da equipe da Tudo Verdade, a todos e todas que nessas 3 décadas ajudaram a construir essa Casa Brasileira do Documentário. É o mais antigo festival dedicado exclusivamente a documentários na história da América Latina, um dos mais renomados do circuito de eventos dedicados à não-ficção no mundo, com reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood há quase uma década, nos convidando a ser um festival classificatório dos 4 vencedores do festival, o que poucos eventos do mundo têm. E essa distinção é o Festival de Cannes, que há 6 anos tem nos abraçado como um dos festivais organizadores do Cannes Docs, do mercado do filme, do marché do filme, e internamente foi com imensa honra que há 2 anos a gente recebeu uma menção especial pela Academia Brasileira de Cinema e Audiovisual. O seu vice-presidente está aqui presente, Paulo Mendonça, muito obrigado. Foi uma noite inesquecível e viva a Academia Brasileira de Cinema e Audiovisual. Bom, vamos lembrar um pouco dessa história, muito rapidamente. Primeiro, parte dela vocês já puderam visitar na entrada. Quem está aí fora, nos assistindo aí fora, depois vocês entram para ver aqui na entrada, quando acabar a sessão, porque a gente tem imagens lindas, imagens das capas dos catálogos, com imagens de fotógrafos e cineastas que nos ajudaram a imprimir uma identidade visual ao festival nessas 3 décadas. Muito obrigado a cada um desses cineastas brasileiros e internacionais, a todos os artistas gráficos que nesses 30 anos têm nos ajudado a criar uma identidade visual específica para Tudo Verdade, e eu acho que a gente conseguiu, e modestamente acho que a gente faz os catálogos mais bacanas do Brasil, de festival de cinema. E isso é graças ao talento dos fotógrafos, dos cineastas e do pessoal do design gráfico. A gente tem um breve vídeo para a gente lembrar um pouco dessa história. Vamos ver? Por favor, vamos rodar.
bom, aquece o coração ver esse vídeo, muito porque muitas das pessoas que estão nesse vídeo estão aqui na plateia hoje, aqui e lá fora. Então, muito obrigado a vocês por 30 anos de carinho e por estarem construindo a Tudo Verdade com a gente nesse período todo. Tem sido... é possível realizar um festival como a Tudo Verdade porque, como a Dora me falou, crises... Bom, crises é mais ou menos o nome do meio de todos os eventos e instituições culturais do Brasil, né? Então, em 30 anos, a gente passa por tudo, né, Calil? Por tudo. Então, conseguir ininterruptamente fazer é muito bacana, e é muito bacana ver que a gente tem ao nosso lado gente que está levando bala com a gente e continua com a gente, né? E continua, levanta, e quando a onda melhora, divide uma ração melhor com a gente, então nós ficamos mais fortes e mais felizes. E para viabilizar essa nossa 30ª edição, e foi isso muito que aconteceu. A edição é bom frisar para todo mundo. É um ano de vacas magras para vários eventos e várias instituições culturais do Brasil. A gente espera que isso, e a gente sabe que isso vai acontecer, isso ainda pode piorar, e isso pode melhorar, né? A gente só espera que melhore um pouco rapidamente possível, o mais rapidamente possível. E quando eu falo isso, é porque vários dos apoiadores e patrocinadores do É Tudo Verdade estão com a gente desde o começo, porque eles têm um compromisso, eu acho, com essa missão essencial do É Tudo Verdade, que é garantir que a diversidade cinematográfica brasileira, por meio do documentário, chegue às telas de uma forma nobre, regular, como historicamente, antes de Tudo Verdade, isso não acontecia. E então, para mim, é um privilégio poder contar com esses apoios, esses patrocínios, e convidar alguns dos responsáveis desse processo nesse ano a vir aqui conversar com a gente. Desde a primeira edição, a Secretaria Municipal, então assim se chamava, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo, apoia o É Tudo Verdade. Um parênteses rápido, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, essa conversa aqui com a gente, essa introdução. Gente, é fundamental para eventos cinematográficos e instituições culturais o apoio local, o enraizamento na cidade. É fundamental que os responsáveis pelas políticas culturais nessas cidades, os políticos dessas cidades, as autoridades dessas cidades, os legisladores dessas cidades, entendam a responsabilidade. É na cidade que acontecem os eventos, que acontecem os museus, que acontecem as criações. Então é fundamental que no Brasil a gente tenha um maior orçamento municipal dedicado à cultura, né? E a gente está falando de São Paulo, né? E estamos falando do Rio de Janeiro. Então eu queria frisar, e para a gente ir nos festivais, os grandes festivais de cinema do mundo têm uma participação bastante expressiva em seu orçamento municipal, das cidades. Isso não acontece em São Paulo, isso não acontece no Rio, apesar do apoio regular que a gente tem tido. Eu queria frisar isso, queria convidar todos a repensar isso, né? Eu acho que a gente precisa de uma maior participação municipal, também estadual, e também federal, mas aqui eu estou falando da experiência municipal, até porque a gente tem um novo secretário a saudar, né, e a receber. E é uma imensa honra, para Tudo Verdade, estar recebendo, como a Dora contou, pela primeira vez aqui na Cinemateca, mas também pela primeira vez no É Tudo Verdade, o Totó Parente, que é o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo. E eu vou dar um grande abraço nele, que vai ser ainda mais especial, Totó, porque eu passei a maior parte das minhas férias de infância na sua cidade, em Cuiabá. Então eu sou meio cuiabano, porque na infância é que a gente se forma. E então é muito legal, e tem cuiabanos fazendo cultura e fazendo pelo país inteiro, que é realmente impressionante, da força de Mato Grosso, da importância de Mato Grosso. Então eu queria convidá-lo a vir apresentar
um pouco a sua presença, saudá-lo, e também queria aproveitar e convidar para vir junto com você a Liara Oliveira, presidente da SPCine, nossa querida Liara, que há muito tempo tem batalhado com a gente, e que a SPCine está há 11 anos, desde que existe, apoiando É Tudo Verdade, e eu agradeço demais o muito que ela, Liara, pessoalmente, e que a SPCine tem feito institucionalmente também pelo festival. Totó, Liara, por favor, venham aqui. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Boa noite a todas as pessoas. É uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje na Cinemateca, celebrando os 30 anos do É Tudo Verdade. Como o Amir bem comentou, a cidade de São Paulo tem um apoio, patrocínio ao festival desde o início. A SPCine passou a ser, né, o ente que executa todos os patrocínios e ações de fomento que são voltadas ao audiovisual na nossa cidade, desde que ela foi criada. Então, esse ano nós estamos celebrando 10 anos de funcionamento da SPCine, ela foi criada um pouquinho antes. Nós estamos celebrando os 10 anos de atuação efetiva da empresa, e desde que a empresa foi criada, ela passou, então, a executar as ações de patrocínio aqui na cidade de São Paulo, tudo que é focado no audiovisual. Eu, particularmente, estou na SPCine desde 2021, e desde o ano passado assumi o posto de presidência, e desde que eu entrei, a gente tem construído, né, consolidado essa parceria na execução desse apoio, desse acompanhamento constante ao evento que se repete e aos eventos que acontecem na nossa cidade. Também celebramos a Cinemateca Brasileira, instituição que é a casa do cinema brasileiro e a qual a gente apoia e nos apoiamos, eu acho que mutuamente, Cinemateca e SPCine. As histórias estão intrinsecamente ligadas e esperamos que siga dessa forma no desenvolvimento de várias ações e vários projetos. Com relação ao É Tudo Verdade, eu queria só mencionar a respeito da nossa parceria, que o festival vai estar também numa das salas do Circuito SPCine, de salas públicas de cinema, que o ano passado foi, né, ampliado. Contamos hoje com 32 salas, 32 equipamentos que tem sala de cinema, e o É Tudo Verdade vai estar no Centro Cultural São Paulo, onde temos 2 salas, vai estar na Sala Lima Barreto, então convido todos também a assistirem ao festival na nossa sala. Lá também teremos ações de formação ligadas a documentário, tudo fruto dessa parceria entre SPCine e É Tudo Verdade, então levando uma ação de democratização e de diversidade de acesso ao audiovisual. Então, espero que todos possamos aproveitar muito o festival, acompanhar o festival. Desejo a todos um ótimo período aí de filmes e documentários e passo, então, a palavra ao nosso secretário Totó Parente. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero primeiro cumprimentar o Amir por essa resistência, né, porque esse é um ato de resistência, fazer cinema nesse país depois de tantos momentos difíceis que atravessamos. Conseguir manter por 30 anos um festival dessa estatura, dessa qualidade, tem que ter muito amor à causa, tem que ter muita vontade. Parabéns, Amir. Parabéns. Queria saudar aqui a presidente da SPCine, a Liara, saudar a Dora, diretora de Cinemateca, saudar meus 2 ex-secretários, o Nabil, o Calil. Calil tem sido um grande conselheiro, tem me aconselhado esses dias aí. Quando eu assumi a secretaria, eu tive a humildade de procurar quem pudesse nos apontar os melhores caminhos. Tenho falado praticamente com todos os ex-secretários, e para fechar essa rodada de secretário, amanhã às 10 da manhã, estarei com o Nabil,
ouvindo opiniões, sugestões, críticas de como é que a gente pode conduzir melhor a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa dessa cidade múltipla, dessa cidade que é um dos maiores polos culturais do mundo, né? São Paulo é de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos. E eu assumi a secretaria com alguns desafios, e um deles é transformar São Paulo na capital na capital do audiovisual do Hemisfério Sul. Nós faremos todo o esforço nesse sentido. Nós queremos, ao final desses 4 anos, consolidar a SPCine como a maior empresa pública de cinema do Hemisfério Sul. Para isso, nós vamos fazer todos os esforços, aumentando o orçamento. Nós vamos voltar esse ano aí, já no arranjo regional do Fundo Setorial do Audiovisual, fazendo o edital, possivelmente, já agora em abril ou no começo de maio, nós faremos o nosso primeiro contrato, né, são 100 milhões de reais, com mais 33 milhões de contrapartida da Prefeitura e da SPCine, e trabalhamos com a possibilidade de, no segundo semestre, ter um outro edital do Fundo Setorial do Audiovisual, que é essa conversa que eu tive com o presidente da Ancine e com o secretário executivo do Ministério da Cultura, o Márcio Macedo, que é o seguinte: aí o filme pegou 100 milhões de 2024. Esses primeiros 100 milhões que nós estamos pegando agora é de 2024. Nós queremos, depois do meio do ano, pegar os outros 100 milhões de 2025. Certo? Fazendo, então, o maior edital de fomento da história da cidade de São Paulo. Esse é o nosso propósito. A indústria do audiovisual tem muito. Está aqui também o Ricardo, que está ali. Está ali o nosso secretário de Cultura também, o Ricardo Tac, com quem eu me aconselhei também. Gente, eu posso errar, mas pelo menos eu procurei muitos bons conselheiros. Eu tenho procurado. Se eu errar também, um pouco é culpa deles, tá? Aqueles... ou eu não aprendi, ou eles não me ensinaram tão bem. Então, o que nós queremos estreitar esse laço, Amir, isso que você disse, que esse apoio que teve é um apoio pequeno, nós sabemos que é modesto, nós queremos reforçar esse apoio. Nós queremos mais festivais como esse. Nós queremos firmar... isso que eu tenho dito, São Paulo tem que ocupar esse espaço na cultura, tem que ocupar esse espaço no cinema, né? O Rio de Janeiro, e o prefeito Eduardo Paes é muito competente, na sua comunicação, temos que tirar o chapéu para isso, eles têm 25% da produção do audiovisual. Nós temos mais de 50%. E ele consegue vender o Rio como se fosse a capital do audiovisual, um papel que é nosso, e nós juntos, governo, sociedade civil, cineastas, distribuidores, atores, produtores, todos vocês que fazem o cinema, ocuparemos esse lugar de transformar São Paulo no que ela merece, no papel que ela tem. Viva o Festival Toda a Verdade, sucesso a todos vocês e aproveite muito o festival. Amir, conte conosco e ano que vem pode ter certeza que a ajuda será maior. E, além de tudo, o Amir é quase cuiabano, ele passou a infância dele em Cuiabá. Eu mudei para Cuiabá com 10 anos. Eu sou filho de pequenos agricultores, nasci numa aldeia indígena no interior do Mato Grosso, não sou indígena. Meu pai era telegrafista dos Correios na época e fui morar em Cuiabá com os 10 anos. E eu sei, como o Amir, como é bom morar naquela cidade tão fresca, tão acolhedora como é Cuiabá. Exatamente. Palavra de cuiabano, né? Muito obrigado. Também desde 1996, desde a primeira edição de É Tudo Verdade, a gente conta com o privilégio de ter entre os nossos principais parceiros o Sesc de São Paulo. Muitos de vocês já ouviram essa historinha, mas eu vou repetir. Quando a gente pensou em criar o É Tudo Verdade, naquele primeiro ano era um festival muito pequeno, sem competição, eram pelo menos de 30 filmes sob convite, e eu tinha tido uma experiência recente no Museu da Imagem e do Som, a convite do grande secretário Ricardo Otaque, que está aqui presente há 30 edições. Ricardo, muito, muito obrigado por tudo. E
veio essa ideia de criar um festival de documentários, então aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu já tinha essa ideia de fazer nas duas cidades, e eu falei com a gente já fazia parcerias com o Sesc no tempo do MIS, e eu fui bater ali na porta e eu marquei um encontro com o professor Danilo Santos de Miranda, o saudoso Danilo, que foi muito objetivo e falou: claro, como é que a gente pode ajudar? Esse era o Danilo, que fez isso com a maior parte das pessoas que está hoje aqui nessa noite. Então eu quero lembrar o Danilo, agradecer a ele por acreditar nessa ideia há 30 anos, agradecer ao professor Luiz Galina, seu sucessor na direção do Sesc São Paulo, e convidar a Érica Mourão Dutra, gerente da GEAC do Sesc São Paulo, para nos saudar nessa noite. Érica, muito obrigado por tudo. Boa noite a todas as pessoas deste auditório, as pessoas que acompanham lá de fora. É uma alegria para nós do Sesc estar aqui. Quero saudar a equipe anfitriã, a pessoa da querida Dora Mourão. É sempre muito acolhedor chegar na Cinemateca, nesse espaço, parece que abraça, né, as pessoas. Então viemos em muitas pessoas, viu, Amir? Dessa vez as equipes da Ação Cultural do Sesc, das unidades, tem aqui pessoas do Cine Sesc, Sesc 24 de Maio, que também recebia o É Tudo Verdade, que esse ano volta para o Cine Sesc. Então quero também trazer um abraço em nome do diretor Luiz Galina, a todas as pessoas presentes, a vocês, a Mir, mais uma vez, e Mônica, secretário Totó, Liara, todos os ex-secretários e autoridades aqui presentes. É de verdade uma honra ser parceiro dessa realização desde a primeira edição. E fica para cada um de nós aqui da equipe do Sesc esse compromisso e essa grande responsabilidade de dar continuidade ao legado aqui trazido pelo Amir, do nosso ex-diretor Danilo Santos de Miranda. Vendo aquela retrospectiva das imagens, né, que marcaram cada edição desse festival, é como se cada imagem refletisse e trouxesse uma grande história embutida nela. A velha frase de quanto as imagens muitas vezes falam mais do que as palavras. Ainda assim, eu quero dedicar algumas palavras do Sesc nesse momento que para nós é muito marcante. Dada a alegria, a satisfação que a gente sente por participar, por ser integrante de uma realização como esse festival há tanto tempo, né? Pelo nosso entendimento de que isso possibilita às pessoas envolvidas com a produção audiovisual, seja no Brasil ou fora dele, encontros, a possibilidade de se ver na tela, de celebrar e de trocar conhecimentos. Para o público em geral, é uma oportunidade, por vezes rara, de entrar em contato com outras histórias, culturas e perspectivas. Uma característica marcante do Festival É Tudo Verdade tem sido sua busca pela representatividade e pela diversidade, acolhendo uma pluralidade de visões de mundo em um formato, o documentário, que procura priorizar, colocar em evidência temas sociais urgentes, como direitos humanos, acessibilidade, sustentabilidade e as memórias, no plural. Contudo, para a realização de um festival desse porte, a mobilização de parceiros com propósitos e objetivos convergentes
se torna essencial para sua continuidade no tempo. Todo o trabalho de formação e desenvolvimento no campo da cultura precisa de permanência e reflexão crítica. Os festivais permitem que as pessoas se encontrem para acessar outras realidades e conjunturas. E depois troquem percepções sobre o que foi visto e façam novas conexões a partir dos repertórios de cada uma. Por isso, requisita uma disponibilidade para deixar-se afetar por subjetividades com as quais, eventualmente, não se tem muita proximidade. Para o SESC, cultura e educação são facetas da mesma moeda. Isso vem do legado. Muitas vezes Danilo trouxe essa frase aqui, né? Galina repete, nós acreditamos fortemente nisso. Dimensões em permanente diálogo, hora de complementação, hora de provocação e inovação. O pensamento crítico, portanto, autônomo, busca se estruturar questionando o senso comum. As linguagens artísticas, entre elas a produção audiovisual, são potentes vetores de difusão de saberes e fazeres plurais. Outro aspecto a ser sublinhado é o caráter formativo e reflexivo do festival, com a 22ª Conferência Internacional do Documentário e o ciclo de 4 encontros sobre os 30 anos do festival, acolhidos pelo nosso Centro de Pesquisa e Formação, aqui, que eu não citei inicialmente, mas está aqui, representado pelo Danilo e pela Flávia. Ações essas que tendem a oferecer subsídios para o presente e o futuro, a partir de memórias de um passado, recheado de experiências de profissionais consagrados no festival. Iniciativas como esta conferem oportunidades de troca e aprofundamento entre as pessoas envolvidas com as diferentes etapas de trabalho. Reforçam a importância da ampliação do acesso e da circulação de produções com essas características, que nem sempre encontram lugar de exibição nos circuitos convencionais. Afinal, quem cria alguma coisa quer ser visto, analisado e discutido. Eis um dos pilares da atuação do SESC neste campo, a difusão em chave expandida. Oferecemos uma ampla gama de exibições em nossos espaços que vão além da sala escura. Acreditamos que, desse modo, temos contribuído para fortalecer o ecossistema das produções audiovisuais, incluindo o gênero de não-ficção, que envolve o trabalho especializado de tantas pessoas em suas diferentes etapas. Então, reitero, vida longa ao Festival Internacional É Tudo Verdade. Saudações, mais uma vez, Amir, Mônica, toda a equipe, e nosso abraço e desejo de um lindo festival para todos vocês. Obrigado. Eu esqueci de falar, porque eu acho que a Erika falou, a gente vai estar voltando à primeira sala do É Tudo Verdade, esse ano, que foi o CineSesc. Fazia algum tempo que a gente não conseguia compatibilizar as agendas, e eles deram um jeitinho, a gente deu um jeitinho, e a gente está conseguindo fazer uma semana do É Tudo Verdade no CineSesc, o que para a gente nessa 30ª edição é muito simbólico e muito especial. Então eu quero agradecer a vocês e agradecer a equipe do CineSesc desde logo. Mas amanhã a gente está lá, né? Aqui em São Paulo, só para lembrar. Rapidamente, já que eu falei do CineSesc, a gente está no CineSesc, a gente vai estar aqui na Cinemateca Brasileira, vamos estar no Centro Cultural São Paulo e vamos estar no Instituto Moreira Salles, tá? Nas 4 salas a gente vai estar com programações de todas as mostras do festival, enfim, e todos sempre há 30 anos com entrada franca.
Bom, o principal patrocinador do Festival da Tudo Verdade este ano, né, é o Itaú. E o Itaú tem sido um parceiro fundamental para Tudo Verdade, o Itaú e o Itaú Cultural. A gente está, se eu não me engano, essa é a 17ª ou 18ª edição em que o Itaú e o Itaú Cultural participam da Tudo Verdade. Eles já participaram como principais patrocinadores na maior parte desses anos. Eu acho que, historicamente, aquele que foi, por mais anos, o principal patrocinador da Tudo Verdade é o Itaú, e a parceria com o Itaú Cultural também tem sido muito estreita. Eu quero agradecer demais essa confiança, essa fidelidade do Itaú Cultural, da Fundação Itaú. Eu quero agradecer ao presidente do Conselho Curador, Alfredo Setúbal, e quero agradecer de coração também ao presidente da Fundação Itaú, que é o querido Eduardo Saron, que tem sido um imenso parceiro na história da Tudo Verdade, na construção dessa caminhada. E eu quero agradecer a presença aqui do gestor de área de criação e plataformas do Itaú Cultural, o André Furtado, representando o Itaú Cultural. André, bem-vindo. Eu quero te convidar, por favor, a vir saudá-los. Obrigado demais. Bom, boa noite. Para nós é um prazer e uma honra ser parceiro do É Tudo Verdade. A gente tem um carinho muito especial para esse festival, em especial no Itaú Cultural, em especial a equipe do Itaú Cultural Play, que é um festival que, uma palavra que a gente ouviu aqui foi muito crise, né? E a gente vive um momento de múltiplas crises, onde elas se sobrepõem, e sempre quem é afetado por essas crises é a verdade, né? E que é esse o grande objeto do festival. E é muito importante a gente ter esse espírito de ver novas produções e novas linguagens, novas maneiras de se apresentar a verdade para as pessoas no momento onde a verdade não está dando conta da própria verdade. E a gente gosta muito dessa parceria. Cada ano a gente intensifica mais essa parceria. Esse ano a gente teve também a honra e o privilégio de ter uma curadoria do próprio Amir, que vai fazer parte do Itaú Cultural Play. Vamos ter 10 filmes disponíveis a partir de 14 de abril no Itaú Cultural Play. A gente está muito feliz em poder levar o festival para além do Rio, para além de São Paulo, possivelmente para 2.000 municípios, que é hoje o número de usuários que acessam a plataforma em até 2.000 municípios. E a gente está muito feliz com isso. Um bom festival para todo mundo. Estou muito ansioso para ver o filme. Foi por isso que eu vou ser o mais breve possível. Boa noite, pessoal. A gente vai logo para o filme. Eu só vou rapidamente falar. Eu também estava muito ansioso para ver o Rita. Daqui a pouco a gente fala disso. Eu rapidamente apresentar o festival desse ano. São 85 filmes de 30 países. Eu quero mais uma vez agradecer de coração a todos os cineastas, produtores, técnicos que nos confiaram os seus filmes, aqueles que estão aqui participando da programação desse ano, aqueles que não estão. É muito especial para a gente trata com muito carinho, muita dedicação, muito empenho o processo de examinar esses filmes. Isso deve muito a um comitê de seleção com mais de uma dúzia de cineastas, professores acadêmicos, críticos, meus colegas críticos de cinema que assistem esses filmes. A gente debate muito, conversa muito para fazer chegar à seleção. Eu agradeço demais esse que é para mim um dos momentos mais especiais do ano, que é poder ter intercâmbio de ideias sobre cinema com eles. Alguns deles estão aqui presentes. Eu quero então agradecer pessoalmente a eles, vindo de Paris, a nossa representante na Europa, a Ana Glogovski. Ana, muito obrigado. Cadê você? A Ana deve estar eu acho que ela está lá. Ana, obrigado, bem-vinda. Andréia Paschini, cineasta que já participou do festival. Andréia, muito obrigado. O Luiz Felipe Labac, que está aqui e que estava ali
conversando com o Coutinho, na última vez que a gente encontrou o Eduardo Coutinho, não é tudo verdade. O Sérgio Riso, que veio de Lisboa especialmente, cadê o Sérgio? Não sei se ele está aqui ou está lá fora. Sérgio, obrigado por estar aqui. E o Orlando Margarida, eu acho que está aqui também, mas eu não tenho certeza, eu não ouvi. E a Neuza também. Bom, muito obrigado a vocês por dividir essa responsabilidade e esse prazer de ver tantos filmes, de ver tantos documentários em primeira mão. Como vocês sabem, nós temos duas competições internacionais de longas e médias e de curtas metragens. A gente tem o privilégio nesse ano de ter formado, de estar recebendo a ideia dos júris desse ano, tanto o júri brasileiro quanto o júri internacional da formação, foi convidar pessoas que fazem parte da história do É Tudo Verdade, que são especialmente caras a gente, a equipe do festival, pelo muito que contribuíram para a gente estar comemorando 30 anos. No júri internacional, a gente tem, já que hoje aqui presente, aquele que é o principal consolidador da reflexão sobre documentário no mundo. E ele tem sido uma presença frequente no É Tudo Verdade e na Conferência Internacional de Documentários, que eu e a Dora Mourão temos o privilégio de fazer aqui na Cinemateca Brasileira. Ele é o Bill Nichols. O Bill está aqui, Bill Nichols com a Suzy. Bill, many, many thanks for coming again. It's a great honor, and I hope you enjoy again. It's so true. Thank you. Bill Nichols, he's over there, with Suzy, his wife. Ainda não chegou o segundo membro do júri internacional desse ano, que vocês o conhecem muito bem. Eu acho que ele é, nesses 30 anos de história do festival, o documentarista latino-americano de maior talento que a gente teve o privilégio de acompanhar. É o Andrés de Tella, argentino. Ele deve estar chegando. Andrés, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. E para formar o júri, a gente tem o privilégio de ter uma cineasta brasileira que, de certa forma, se formou, porque ela é mais jovem do que o festival, mas de certa forma se formou assistindo o documentário aqui e conseguiu uma rápida carreira internacional e venceu É Tudo Verdade há 3 anos, que é a Elisa Capai. Eu acho que a Elisa está aqui já. Elisa, muito obrigado pela honra de estar aqui no júri do É Tudo Verdade Internacional. E para formar o júri brasileiro, nós também pensamos, nos esforçamos, nos empenhamos, e eles também, porque a gente sabe como é duro ser jurado em festival no próprio país, por vários motivos, e na própria cidade. Então, para a dinâmica, para a rotina, é muito complicado. A gente sabe disso, então eu agradeço em especial o empenho deles e o carinho deles nesses tantos anos. O júri é formado pela produtora, pela líder política na área do audiovisual brasileiro, e que conhece o festival, estava com a gente desde a primeira edição. Ela ainda naquela época trabalhando mais como designer gráfica, e depois se confirmou como uma das grandes produtoras de cinema do Brasil e uma das grandes articuladoras e pensadoras de política audiovisual brasileira. E com um dos filmes dela, ela como produtora de cinema, um dos primeiros que ela produziu, o Geraldo Filme, ela ganhou uma das primeiras edições do É Tudo Verdade. E é um privilégio para a gente estar de volta ao É Tudo Verdade depois de tanto tempo. Débora Ivanov, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Secretário Totó, podemos pedir? Então vamos pedir, então, o Totó está pedindo para a gente diminuir o ar-condicionado, tá? Por favor. Tá? Então vamos fazer isso. Qualquer coisa, se não diminuir muito, tem sessão lá fora, deve estar um pouquinho mais quente. Fica o toque. Tá? Formando o júri brasileiro ainda não chegou, mas é um dos cineastas brasileiros que a gente viu crescer, amadurecer, e com o primeiro longa dele ele ganhou É Tudo Verdade, tanto na brasileiro quanto no internacional.
que é o Paulo Sacramento. O Paulo acho que não está aqui hoje com a gente, fica logo um abraço. E é muito especial para mim ter a presença aqui, um cineasta que marcou esses 30 anos do festival também de muitas maneiras. Ele ganhou o festival em uma de suas primeiras edições, foi o primeiro e único curta-metragem que ganhou o É Tudo Verdade numa época em que havia uma competição única de curtas, médias e longas, com um filme belíssimo chamado A Pessoa é para o que Nasce. Ele abriu É Tudo Verdade várias vezes, ele participou de competições em várias edições, ele participou do Júri Internacional, ele participou da conferência, e ele é um dos grandes realizadores brasileiros que eu tive o privilégio de poder acompanhar nesses 30 anos, no É Tudo Verdade, e também fora do É Tudo Verdade, porque ele também tem realizado grandes filmes de ficção, é o Roberto Berliner. Roberto, muito obrigado por tudo. Ele está aqui. Roberto Berliner, obrigado por estar no júri do É Tudo Verdade brasileiro. Eu quero agradecer, eu pulei, eu tinha esquecido, me perdoem, eu queria agradecer demais o apoio do Galo da Manhã, um instituto aqui de São Paulo, liderado pela escritora Beatriz Bracher, que tem uma missão de fortalecer a sociedade civil e reconhecer o É Tudo Verdade como um festival que tem esse compromisso. Bia, muito, muito obrigado pelo apoio. Antes de falar da programação, eu preciso, na parte dos agradecimentos, agradecer demais ao extraordinário time que faz o É Tudo Verdade, né? A gente, assim como a gente falou aqui antes, que eu falei antes aqui, que eu reconheço muito de vocês que estamos aqui juntos há muito tempo. É legal que uma das características bacanas do É Tudo Verdade é que a gente tem parte da equipe que se renova. A gente já viu pelo menos umas 2 gerações passando, formando a equipe do É Tudo Verdade, e tem muita gente que vem e fica com a gente. Então, são eles que fazem o É Tudo Verdade no dia a dia. E primeiro de tudo é a produtora executiva, a minha companheira Mônica Guimarães. Cadê a Mônica? Muito obrigado. Há 22 anos como produtora. Levanta isso. Eu acho que há 26 edições, eu perdi já a conta. Também trabalha no festival, e começou muito, muito menina, como vocês possam imaginar, porque há 26 anos mais ou menos ela trabalha no festival. A coordenadora de produção, que é a Daniela Vassanstein. Cadê a Dani? Acho que está lá no fundo. Dani, muito, 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 muito obrigado. Tanto e tanto tempo. Eu quero agradecer a toda a equipe dos monitores. Rapidamente, a gente guarda, eu gosto, eu tenho muito carinho são pessoas multitalentosas que fazem o festival, e eu um pouco enciumado, devo dizer, mas com muita ênfase os indico. Vocês que são, como nós que somos produtores culturais e sabemos como é importante encontrar talento. Essa equipe do É Tudo Verdade é muito legal. Bom, a gente está fazendo 30 anos, a gente procurou fazer um festival o menos celebratório possível. Por isso a gente está passando 3 filmes que dão uma ideia da história do É Tudo Verdade. Estamos fazendo encontros, como esses que a gente está fazendo no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, com 4 cineastas que marcaram a história do É Tudo Verdade, ganhando o festival. Eu convido vocês a verem. E uma das 4 palestras da 22ª Conferência Internacional do Documentário, que a gente está co-realizando com a Cinemateca Brasileira, vai ser dedicada a 2 estudos acadêmicos pioneiros feitos sobre É Tudo Verdade, que muito nos honra, né? E na parte das homenagens, a gente tem, na retrospectiva, há muito tempo eu queria fazer uma retrospectiva dedicada ao Humphrey Jennings. Quando a gente parou para pensar e conversar na equipe do festival o que fazer, o que programar para essa 30ª edição,
veio um pouco a ideia do DNA do É Tudo Verdade, das nossas primeiras edições, que foi sempre procurar trazer retrospectivas internacionais e brasileiras que nos ajudassem a conhecer melhor a história do documentário brasileiro e internacional. E o Humphrey Jennings é, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande documentarista britânico. Ele é considerado o primeiro poeta do documentarismo britânico. Ele trabalhou durante pouco tempo, durante 15 anos só, fez curtas, médias, só um longa-metragem, trabalhou em geral durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou quase só com filme trabalhando por encomenda, e fez filmes que são maravilhosos e de imensa originalidade, e que resistiram muito à passagem do tempo. E ele tem uma particularidade, que é um dos grandes parceiros dele nessa renovação do documentário britânico é o Alberto Cavalcanti, o brasileiro Alberto Cavalcanti. Então vocês vão ver nos créditos de alguns dos filmes mais bacanas do Humphrey Jennings o nome do Alberto Cavalcanti, como vão ver um fotógrafo, o H. Fall, é o Chic Fall, que depois veio para o Brasil e foi fotógrafo na Veracruz, fotógrafo do Pagador de Promessas, um dos grandes fotógrafos, um dos grandes diretores de fotografia da história do Brasil. Então, o Humphrey Jennings é um pouquinho ligado ao Brasil também. Então, eu convido vocês a verem a retrospectiva dele também por isso. E a imagem desse ano, a arte desse ano, representa muito para a gente, significa muito simbolicamente o que é o É Tudo Verdade, de onde surgiu o É Tudo Verdade. Essa imagem é um fotograma do Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Ele está presente no filme, na versão quando foi terminado em 1984. Então, essa imagem, a gente tem, na nossa posição, olhando para ela, estava o Eduardo Coutinho, um dos nossos maiores, primeiros inspiradores e incentivadores. A gente tem, olhando para a gente, o Vladimir Carvalho, que é o outro dos maiores cineastas brasileiros, que nos deixou no final do ano passado, prestes de comemorar 90 anos, e que foi, sem dúvida, junto com Coutinho e junto com alguns de vocês, dos cineastas que, no dia a dia do É Tudo Verdade, ajudou a construir o festival. Porque não era, eles não estavam presentes no festival em anos quando tinham filmes ou eram convidados para mesas ou retrospectivas. Eles estavam no festival vendo filmes e discutindo filmes da nova geração, filmes internacionais. Eles estavam no cotidiano do festival. E a equipe do É Tudo Verdade aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro teve o privilégio de poder conviver com eles, com o Eduardo Coutinho e com o Vladimir Carvalho. Uma das últimas vezes, eu vou dar um gole d'água só para contar essa última historinha, juro. Bebam água. Muito rapidamente. A última vez que eu falei com o Vladimir, ao telefone, ele estava muito feliz por duas coisas. A primeira é que ele estava fazendo um filme, que o Valtinho Carvalho agora está tentando terminar. Ele tinha passado algum tempo sem filmar e estava tocado por isso. A segunda coisa é que ele estava muito animado, que é fazer 90 anos. E que a gente estava se falando sobre, bom, Amir, vamos comemorar também no É Tudo Verdade. E afinal, são 30 anos do É Tudo Verdade, 90 anos meus. E a gente tocou algumas bolas, mas a gente não chegou a definir o que a gente ia fazer junto. Alguns dias depois ele foi hospitalizado. E a gente pensou em como... em como cumprir a promessa. E aí a gente
imaginou o seguinte: bom, agora a gente tem quase a obra completa do Vladimir Carvalho para a gente conhecer e estudar. Falta só esse último filme, que a gente espera que esteja logo pronto. Valtinho, é com você, que vai estar nos ouvindo. Amanhã deve estar no Rio. E me pareceu que era um recorte legal para pegar os 9 longas-metragens dirigidos pelo Vladimir. Ele dirigiu mais de 20 filmes, vários estão curtas, mas me parece que, examinando os 9 longas-metragens pela primeira vez em conjunto, se compreende melhor a originalidade da produção do Vladimir. A gente, em geral, examina o cinema do Vladimir muito pelos temas. São 2 temas. Os filmes que ele fez sobre os nordestinos, a cultura nordestina, a sociedade nordestina, e o outro vetor é Brasília, a história de Brasília, a cultura de Brasília. E com isso acho que a gente um pouco empobreceu a visão que a gente tinha formalmente do cinema do Vladimir, e eu acho que pelos longas-metragens, vendo-os em conjunto, isso ressalta. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse recorte. E o Vladimir não podia faltar essa noite, então eu queria convidar o Vladimir a dar uma palavra com a gente, por favor. E o danado do Vladimir fez um filme sobre rock, sobre a história do rock em Brasília. Então eu acho que ele ia gostar da sessão que a gente programou para essa 30ª edição. Né? Eu não assisti, quando a gente viu esse filme, era um convite obrigatório. É um filme que a gente bateu o olho e falou, bom, eu vi, eu ganhei esse presente e a gente quer partilhar. Então, nada melhor do que exibi-lo na abertura em São Paulo do É Tudo Verdade, pela admiração imensa que a gente tinha e tem a Rita Lee. Pela Rita Lee, a Rita Lee é a trilha sonora das nossas vidas, é uma das trilhas sonoras das nossas vidas e de muitas gerações, né? De quem tem 70, 60, 50, 40, 20 anos. E eu não tenho dúvida que o filme que a gente vai ver hoje vai ajudar a que novas gerações no por vir vão continuar a dançar e cantar com a Rita Lee. Então, eu quero agradecer demais aos realizadores do filme, aos produtores do filme por terem confiado. Ritas, É Tudo Verdade. Eu quero dizer que é ainda especial, se vocês me permitem, já que estamos falando de música, apresentar Ritas na presença do Ney Matogrosso. É um privilégio e é uma alegria. Eu quero convidar o Oswaldo Santana e as produtoras da Biônica a apresentar Ritas para a gente. Não, eles vêm falar aqui. Eles se dividem. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, abrindo É Tudo Verdade com esse filme maravilhoso. Como a Amir bem falou, é a trilha sonora das nossas vidas, dessa mulher que foi tão importante não só para a música, mas para todas as mulheres de muitas gerações. É uma honra muito grande estar aqui. Eu quero agradecer aos nossos coprodutores, Claro e 7.800 Produções, ao apoio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativa, a SPCine, a Secretaria Municipal de Cultura, e ao Governo Federal pelo apoio através da Lei Paulo Gustavo e ao Ministério da Cultura.
Também quero agradecer o apoio da Globo Filmes, e da família, do Roberto e dos filhos, do Guilherme Samora, que foi muito importante para nós durante todo esse processo, e chamar o artista por trás dessa obra maravilhosa, o Oswaldo Santana, e o Fernando, que foi roteirista também do filme, e bom filme para vocês. Bom, gente, sei lá, para começar, eu queria falar que é verdade, a hora que a gente chega aqui na frente, passa um filme. E quero agradecer ao festival, né, como eu falei ali fora, por dar esse enxoval para esse filme, tá? O filme nasce com o melhor enxoval possível, tá? Já com essa consagração de estar aqui na abertura, tá? A segunda vez que eu participo da abertura, a primeira vez como montador, do filme Tropicália, do Marcelo Machado, que também está aqui, então eu quero agradecer também ao Marcelo, tá? E agora, como diretor do Ritas, quero agradecer a toda a equipe. Não vai dar para falar especificamente de todo mundo aqui, tá? Mas eu quero agradecer a todo mundo que se dedicou tanto tempo. A gente está desde 2018 fazendo esse filme. Agradecer ao Gui Samora, que está representando a família, como eu chamo, tá? E boa sessão a todos. Desculpem pela quase 1h30 de apresentação. Isso é imperdoável. Só uma festa de 30 anos pode perdoar, pode nos desculpar. Agora, o Ritas compensa. Boa sessão, bom festival para vocês.